É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho à Distância, realizado pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo e reflexão sobre o livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que conta os bastidores do Evangelho à época de Jesus. Antes, porém, de iniciarmos nossos estudos, convido a todos para que unamos nossos pensamentos em uma prece de gratidão a Deus nosso Pai Criador. E assim, convido a todos, aqueles que quiserem, que fechem seus olhos e unamos nossos pensamentos, levando nossos pensamentos a Deus nosso Pai Criador, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pela oportunidade das existências e agradecemos também ao nosso mentor individual, ao mentor desta casa, Antônio de Oliveira, por essa oportunidade que nos oferece para que possamos realizar nossa tarefa. Agradecemos também a nosso Mestre Jesus pelas lições a nós legadas, pelos ensinamentos, pelo Evangelho, que assim como uma bússola nos conduz no caminho seguro em direção ao nosso Pai Criador. Agradecendo também a todos os benfeitores, amigos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. O tema para nossa reflexão e estudo hoje é o capítulo 19 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Como sempre, Jesus, quando esteve entre nós, em momento algum deixou de nos transmitir suas lições, suas mensagens consoladoras e instrutivas. Porém, nem sempre essas lições, as suas mensagens, eram prontamente entendidas ou compreendidas por aqueles que as ouviam. E como narra Humberto de Campos no início desse capítulo 19, toda vez que Jesus falava da oração e da comunhão que todos nós, enquanto filhos, deveríamos e devemos ter para com Deus, causava uma perplexidade enorme entre os discípulos, principalmente entre os discípulos. Eles ficavam espantados com aqueles ensinamentos do Mestre. Surgia-lhes como um problema que naquele momento, como homens, não seria possível de resolver. E não é para nós nos surpreendermos com isso, pois, no contexto do momento, nós encontramos um povo, aquele povo da época, acostumado com o Deus apresentado na Torá, o Deus apresentado por Moisés, que era um Deus bravo, áspero, rude, que punia, que castigava. E então, quando chega Jesus, ele chega e nos apresenta uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Ele nos apresenta uma maneira de como falar com Deus. E como vimos no capítulo anterior, oração dominical, por intermédio da prece, por intermédio da oração. Então, com tudo isso, se tornava muito difícil a compreensão para os discípulos de um Deus que era bravo, que cobrava a vingança, que punia, e de repente chega Jesus e lhes apresenta um Deus que não é apenas Deus, mas era também Pai, amigo, era carinhoso e que agora fazia parte da família, que amava a todos, que cuidava de todos.
Naturalmente, o novo, assim como hoje, né, nos causa uma tremenda resistência, não poderia ser menos espantoso para os discípulos. E já começava pela nomenclatura, onde o povo, acostumado a chamar Deus de El Shaddai, né, que significava Todo-Poderoso, que significa Todo-Poderoso, ou Elohim, o Senhor, Jesus usa da nomenclatura Abá, que significava e que significa papai, paizinho. Então, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, Jesus apresenta a Deus como o Pai amoroso, como o paizinho. E dentro dos discípulos, nesse momento histórico, nós vamos destacar João. João, que mais tarde seria um dos evangelistas que escreveram, que narraram o Evangelho de Jesus, e que se via completamente confuso. E conforme os ensinamentos que ele obtinha, os ensinamentos que ele obteve, né, com os essênios, que era um grupo pelo qual ele simpatizava, né, segundo a definição lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz essa definição sobre os essênios, que era um grupo que vivia numa espécie de mosteiro, formavam entre si uma associação moral e religiosa que distinguia-se pelos costumes brandos e pelas virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo e criam na imortalidade da alma e na ressurreição. Esses eram os essênios pelo qual João se simpatizava. E João, então, que era muito moço, à época que Jesus o chamara para compor o colégio, se encanta com aquele grupo e com certos ensinamentos deles recebidos. E assim, vamos encontrar João diante das leis mosaicas, que apresentava um Deus ríspido, o qual não era possível, nós não teria como nos comunicar diretamente com ele. E se depara também com os ensinamentos dos essênios, que colocava que toda edificação pessoal e espiritual se deve dar no plano oculto. A maneira como os essênios passavam essas informações para aqueles que iam em busca dos seus ensinamentos. E se depara então com os novos ensinamentos de Jesus, que nos ensina que podemos e devemos, através das orações, nos colocar em contato com nosso Pai Criador. Então isso tudo causou imensa confusão naquele coração juvenil de João. E João se vê então todo confuso, chega a Jesus e expõe essas dificuldades, esta inquietação que o assola o coração. E diz a Jesus como entender tudo isso, como ocultar aquilo que ele tem de mais precioso em seu coração, que era seu afeto para com Deus. A tentativa que ele tinha, que ele fazia em se melhorar. Como ocultar tudo isso? E se trouxesse essa situação para os dias de hoje, quantos não são entre nós os que ainda se encontram indecisos pela diversidade de culturas e ensinamentos religiosos? Quantos não são os que ainda buscam, de maneira até mesmo equivocada, de se tornar melhor, acreditando que assim se tornará melhor por meio das suas aquisições, dos seus poderes intelectuais, materiais ou políticos?
muitos de nós ainda hoje nos vimos e nos pegamos na situação a qual João se via naquele instante. Porém, assim como Jesus observou a inquietação daquele jovem, naquele momento, até hoje ele enxerga, ele observa as inquietações que detêm nossos corações e nos faz o convite, assim como ele fez a João naquele momento. E se salienta da seguinte maneira: chega João, assim como chega para nós, João, aquieta-se. Todo este afobamento, toda essa questão que te inquieta, vem por falta de compreensão. Nós temos que entender que no nosso íntimo, que no âmago de cada criatura, existe um santuário, existe um templo sagrado, onde podemos encontrar Deus. Deus que se manifesta com sua sabedoria, com seu amor, por intermédio da nossa consciência. Como nós já sabemos, como nós já vimos, né, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Em todos os demais ensinamentos, assim como o próprio Evangelho de Jesus, as suas palavras, elas vêm apenas nos lembrar essa lei divina, pois de tempo em tempo os homens as esquecem, as menosprezam, e por este motivo, de época em época, surgem novos missionários de Deus que nos chegam para que relembremos dessas leis divinas que se encontram gravadas em nossas consciências. E assim sendo, Jesus convida João e a nós também para que conheçamos a verdade, porque tudo aquilo que é bom, Deus quer que compartilhemos um para com os outros. E Jesus nos mostrando que para compreender Deus e a relação com o seu amor, para sentir a sua amorosidade, nós não precisamos de muita coisa. Nós não precisamos de muito. É só estar aberto, é só querer. Ou como diz o próprio mestre, é ter fé, ter vontade e querer se melhorar. E este momento, pessoal, este momento pelo qual nós estamos vivendo, né, é um momento propício para que nos coloquemos, para colocarmos em prática todos esses ensinamentos do nosso mestre. Quantos não foram os que durante meses, tiveram que permanecer, tiveram que ficar reclusos em seus lares, sem frequentar qualquer tipo de instituição religiosa. E nem por isso Deus nos abandonou, pois Deus, Ele se faz presente no íntimo de cada um de nós, pois nós temos que compreender e entender que somos a essência de Deus. Daí, a dúvida de João é a de muitos nos dias de hoje. Em que lugar é melhor para que possamos exercer essa comunhão com Deus? E como Jesus fala a João, não se pode dar urgento a quem necessita de pão, e nem se pode dar pão a quem necessita de urgente. Tudo deve ser conforme nossas necessidades, tudo conforme nós precisamos. Existem algumas pessoas, por exemplo, falando em termos religiosos, que se sentem bem na religião X, Y ou Z. E não tem nada de errado nisso. Porque se ela deseja pão, se ela está em busca do pão, e ali encontra o pão,
naquele local, naquela instituição, ela encontra aquilo que lhe saciará, ela está no lugar correto. Se ela necessita de consolo e ali encontra o consolo, com certeza está no lugar certo. A única coisa que nós não podemos esquecer e que ela não pode esquecer é a vontade de querer ser melhor. Portanto, meus amigos, certa vez, ouvindo uma história do nosso querido médium Francisco Xavier, uma mulher, comparecendo à sua reunião, lhe diz: Chico, meu marido é um ótimo marido, ele só tem um defeito, ele não é espírita. E Chico, ouvindo aquilo, lhe fala: ó, minha irmã, isso não é defeito não, minha irmã, não é defeito não, porque a melhor religião é aquela que nos faz melhor. E completando ainda com um dizer de Divaldo Pereira Franco, ele nos diz: é antes sermos um bom católico do que um mau espírita. É antes sermos uma boa evangélica do que uma má espírita. Porque o que tivemos que ser, meus irmãos, que sejamos, mas que sejamos os melhores onde nós estivermos. Esta visão, ela é muito importante para nós. É muito importante que tenhamos essa visão, porque senão acabaremos ferindo uma lei divina, uma lei que Deus nos outorgou, a lei do livre-arbítrio, onde cada pessoa pode e deve, por si mesmo, procurar e escolher os caminhos onde se deve trilhar. E é assim, meus irmãos, que vamos encontrar Jesus dizendo, na narrativa de Humberto de Campos, a João: olha, João, cada um tem o seu tempo. Não se angustie se você ainda não é capaz de estreitar os seus laços com a divindade. Não precisa se afobar, João. É só não desistir, porque cada criatura, a seu tempo e ao seu modo, vai construindo de acordo com aquilo que acha adequado o seu altar no íntimo. Com isso, Jesus apresenta a João e a nós mesmos a nobre lição de como podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus, de como podemos ficar mais pertinho do nosso Pai Criador. E como que nós conseguimos esta comunhão? Através da prece, através da reza, através da oração, que não deixam de ser as mesmas coisas. No entanto, meus amigos, meus irmãos, esta reza, este rezar, este orar ou fazer preces vai muito além do nosso petitório, dos nossos petitórios, das nossas rogativas, porque orar também é a obra das nossas mãos. É também nossos pensamentos estarem de acordo com Deus. É agir em conjunto com Deus. É buscar ser melhor e contribuir para um mundo melhor, através da caridade, através da nossa reforma pessoal, e deste modo, assim estaremos certamente estreitando nossa comunhão com o nosso Pai. E o exemplo que Humberto de Campos nos narra no final desse capítulo, capítulo 19, intitulado A Comunhão com Deus, temos Jesus tomando como exemplo o trabalho de um camponês que arduamente trabalha no solo ríspido em busca de água. Água essa que representa a misericórdia divina, porque há dias que não chovia naquela região,
E aquele trabalhador assíduo, aquele trabalhador persistente, aquele trabalhador empenhado, não desistia da busca pelo líquido misericordioso. Então, Jesus toma como exemplo a figura de um camponês cavando arduamente o solo em busca de água. E que somente após muito labor, muito suor e perseverança, ele consegue, sim, através do seu esforço, atingir o lençol freático e faz com que surja a água para saciar a sede. E o convite que Jesus nos faz no dia de hoje, meus amigos, é que nos façamos como aquele camponês que representa o verdadeiro cristão, o cristão ativo, cavando junto nos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, com suor, com lágrimas, mas não desiste de encontrar a água, não desiste de buscar a luz divina em seu coração. Ou seja, mesmo que passemos por dificuldades, por caminhos ríspidos, não paremos de buscar nossa melhora. Não vamos parar porque nós vamos encontrar a água, nós vamos encontrar o alento para os nossos corações. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades que nós temos, apesar de ainda termos a consciência que ainda somos fracos e frágeis, nós temos a certeza que em nossos corações há o amor, a essência divina, porque nós somos essência de Deus, e a essência de Deus é o amor, porque Deus é amor. Então, com essa noção, que nós procuremos e busquemos nos transformar no homem de bem, que é aquele que é indulgente para com os defeitos alheios, porque sabe que também necessita de indulgência, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Como vimos, o próprio homem de bem não é relativamente perfeito, pois o mais perfeito que esteve entre nós até hoje foi o nosso Mestre Jesus. Mas não desistamos, continuemos trabalhando incessantemente em nós mesmos, buscando cada vez mais estreitar os nossos labores com Deus, estreitar a nossa comunhão com Deus através do trabalho, através da reforma pessoal, através da oração. Que Jesus nos abençoe e que todos possam, cada dia mais, estreitar a sua comunhão para com o Pai Celestial. Muita paz a todos.